Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda edição do nosso podcast, do trabalho que a gente está fazendo para o projeto integrador, para o curso de Administração e Ciências Contábeis. Esse é o nosso grupo, Mics Up Mentes em Debate. Hoje a gente está aqui mais uma vez para conversar com o nosso convidado super especial que vai abrir para a gente sobre a área de finanças, sobre o mundo dos investimentos. Eu sou a Gabs e essa aqui é a Nath, minha colega, que vai apresentar então nesse momento o nosso convidado. Então, pessoal, a gente aqui está com o professor Ricardo. Ele foi meu professor de economia, ele dá aula aqui na Unasp. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre como ele entrou nesse ramo, as coisas que ele gosta, as coisas que ele acha interessante e as opiniões que ele vai dar pra gente iniciar o nosso programa, né? A gente queria entender, prof, de ti primeiramente. A gente sabe que, pelo menos na minha opinião pessoal, fora do mundo das ciências contábeis, no geral não é tão popular assim o mundo das finanças, por mais que muitas pessoas falem sobre, a maioria das pessoas é leiga, né? Então a gente queria entender o que foi que despertou o teu interesse nessa área, como é que foi o início da tua caminhada, como é que tu começou, conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com você que vai ouvir a gente em algum momento para falar um pouquinho sobre investimentos, para falar um pouquinho de como cuidar dos nossos recursos. Isso é extremamente importante. Bom, falando sobre mim, eu costumo dividir a minha trajetória assim, em 3 partes. A parte que é acadêmica, de estudos. Então, sou formado em administração, fiz a minha pós-graduação, depois especialização em finanças, mestrado e estou terminando meu doutorado pela Unicamp e pela Universidade de Aveiro, Universidade de Portugal. Depois eu faço essas questões mais profissionais, que é essa segunda caixinha aí minha introdução, que é questão relacionada a onde eu trabalhei. Então tem o trabalho, as atividades como professor, também tem as atividades como consultor, trabalhei na PwC, que é uma empresa global de auditoria, consultoria, e entre outros lugares. E por último, a parte de compartilhar conhecimento. Então, tenho os livros escritos, 4 livros aqui no Brasil, 1 em Portugal, faço as palestras, sou comentarista da Jovem Pan sobre áreas de investimentos também, educação financeira, e um pouquinho disso. É um pouquinho disso que vocês vão ouvir um pouquinho sobre hoje, né? Resumidamente, é isso sobre mim. Legal. Então, assim, tu sempre teve esse interesse na área do dinheiro, foi surgindo com o tempo. Obviamente, todo mundo aqui tem interesse no dinheiro, né? Eu quero ser rica. Opa! Quem não quer ser rico, né? Mas, assim, tem pessoas de quem é mais natural essa questão do investimento. Isso é natural teu? Foi surgindo com o tempo? Como é que foi? Por incrível que pareça, não. Quem me vê falar de finanças hoje, o pessoal que teve aula comigo, me ouve falar de finanças, economia, acha que eu nasci sonhando em finanças. Não é bem assim. Isso é importante falar, porque a gente vai se descobrindo. E eu acho que esse é o primeiro ponto, nem é sobre finanças a primeira dica. A primeira dica para você é se permita descobrir um pouco. Então, eu conheci finanças, eu tive esse contato no primeiro semestre que eu já estava fazendo faculdade. Então, eu entro para a faculdade, eu gostava de negócios, eu entro para a administração. Quando eu tive administração, tive uma primeira aula de finanças que eu me encontrei com aquilo me desafiou. Falei assim, opa, então eu gosto disso, quero saber um pouquinho mais sobre isso. Comecei então a pesquisar mais sobre finanças, a entender um pouquinho desse mundo. Foi aí que eu descobri finanças e comecei a gostar disso. Mas não foi algo que eu nasci gostando, não era um gosto de criança, mas a questão de negócio sim. Mas finanças eu encontrei e ela me encontrou aí ao longo da jornada. E depois disso, acho que ficou um casamento muito legal. Qual que foi, assim, o teu primeiro investimento, assim, a primeira vez que tu colocou dinheiro para render para ti? Perfeito. O meu primeiro investimento foi quando eu ainda estava na faculdade. Eu fazia faculdade e depois eu comecei a trabalhar. Eu começava a trabalhar, ganhava bem pouquinho. Então você que é aluno, que está me ouvindo e acha, não, investimento é só para quem ganha rios de dinheiro. Não é. Investimento é também para quem ganha pouco ou para quem ganha menos, porque a vida ela vai sendo em fases. E vai ter fases que você vai ganhar mais, fases que você vai ganhar menos. E daí eu comecei a ter esse processo de investimento. Ninguém na minha família me ensinou. Então eu fui aprendendo com o tempo. A faculdade me auxiliou muito, os conhecimentos e as portas, os relacionamentos da faculdade também auxiliam bastante. Mas ninguém me ensinou. E daí eu ia lá, começando a juntar meu dinheirinho ali no banco, e daí eu comecei a fazer o que era uma previdência. Porque eu queria comprar o meu carro e tal, eu comecei a fazer uma previdência. Mas naquele momento, talvez pudesse ter um investimento A ou B que fosse melhor para aquela iniciativa, mas era aquilo que eu tinha conhecimento. Então, assim, o primeiro ponto sobre investimento é
o investimento ele precisa ser algo que a gente conhece minimamente, para a gente saber se está indo bem ou se está indo mal. Tá? E quais são os erros mais comuns assim, que você observa quando as pessoas vão investir, quando elas pensam em investir em algo? Boa pergunta, porque a gente tem vários erros, mas o erro mais comum é querer ser rico num estralar de olhos. Hoje em dia a gente tem na internet, olha, clique aqui e você vai ter a fórmula de ganhar dinheiro, o investimento mágico. Não existe investimento mágico, né? E essa aqui já precisa ficar claro. Esse mito precisa sair da sua cabeça, que está nos ouvindo. Não existe investimento mágico. Não tem como ganhar dinheiro fácil. Não é assim. Até nós que trabalhamos na área, que ficamos olhando investimento todos os dias, a gente também precisa ter paciência para alguns investimentos. Tudo que dá resultado demanda esforço, né? Perfeito. Demanda tempo, não dá para as coisas serem instantâneas. Isso, mas hoje a gente está numa geração, e isso já vem arrastando ao tempo, que a gente quer coisas muito imediatas. E a gente tem um pouquinho desse aspecto cultural no Brasil, porque no Brasil a gente tem uma cultura mais imediatista, mas isso tem somado tanto ao conhecimento espalhado, antes não tinha conhecimento, acho que agora tem bastante, precisa ser filtrado. Então tem esse problema. O maior erro, o maior é querer um ganho fácil. Esse é o maior erro. Ponto 1. O segundo é buscar informações nos lugares errados. Se você é alimentado com informação no lugar errado, você vai tomar uma decisão errada. Isso é importante saber. Se eu busco em fontes que não são confiáveis, eu vou tomar decisões baseadas naquela informação que eu tenho. E daí isso vai ser prejudicial. Tá? Então, ponto 1 é pensar que investimento ele vai te dar o dinheiro fácil e rápido. Ponto 2, buscar informações no lugar errado. E ponto 3, achar que investimento não é para você. Esse é o terceiro ponto, é o terceiro erro. Porque investimento é para todos. Só que vai mudar a estratégia de investimento. Se você estiver numa fase, vai ser uma. Se você estiver na outra fase, será outra. Vamos supor, assim, que... Supor uma realidade, né? Eu tenho um dinheiro guardado. Momento consultoria. Momento consultoria. Essa foi boa. E ele tá ali parado. Ali no CDI, ali do aplicativo do meu banco. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de arriscar muito. Não quero arriscar perder o que eu já tenho guardado, porque é um dinheirinho suado, né? Para mim que estou começando, que não tenho conhecimento, aonde que eu posso me informar mais? Onde que eu posso aprender mais? Porque eu tenho desejo de procurar, mas você falou assim, procura uma informação confiável. Aonde que eu posso confiar das informações? Perfeito. Eu vou sempre por aqueles sites que eles são mais confiáveis. Ponto 1. Né? Então, o site ele tem um histórico um pouco mais confiável, isso já vai ajudar. Ponto 2, eu vou buscar referências, eu vou perguntar para algumas pessoas, olha, esse site aqui é realmente confiável ou não? Né? Posso perguntar para os meus professores, posso perguntar para alguém que já tem um pouquinho de experiência, porque isso vai ajudar. Ponto 1. Depois eu vou buscar pessoas que falem sobre isso, mas que também tenham um histórico confiável. Porque hoje em dia a gente tem bastante gente na internet falando, mas tem algumas pessoas que você fazer uma pesquisa no Google, você já vai ver que o histórico não é confiável. E daí é um problema, você se deparar com aquela informação e pegar aquela informação como verdade. Então eu tenho como oficialmente ver se aquele site ou algo desse tipo é confiável em matéria de reportagem ou instituições, perguntando até para as pessoas que podem ajudar. E no terceiro, fazendo uma pesquisa simples mesmo no Google, eu já consigo saber se é confiável ou não. Mas é sempre importante que a gente tenha referências. No seu caso, como a gente brincando, de momento de consultoria, a primeira pergunta que eu faria para você, ou para você que está nos ouvindo, a primeira pergunta é qual que é o objetivo? Ficar rica. E daí eu perguntaria, por que você quer ficar rica? Porque todo mundo que pensa, olha, eu quero ficar rico, tem um porquê. Ah, mas eu quero ficar rico para não ter mais a privação de dinheiro. Ok, então você quer proteção com o dinheiro. Então o objetivo não é ficar rico, é ter a proteção. Ah não, olha, eu quero porque eu quero ter esse processo de ter uma viagem na hora que eu quiser. Então você quer liberdade. Não quero mais trabalhar. Então você quer liberdade. Então o objetivo não é ficar rico, você quer liberdade. Então tudo tem um porquê, né? Então só voltando assim as perguntas, não, isso é um processo que a gente precisa identificar qual que é o porquê. Por que eu quero dinheiro? Porque esse porquê é o que vai ditar qual investimento você vai selecionar, qual investimento é ideal para você. E você acha que é melhor investir em curto ou longo prazo, quando for investir em algo? Perfeito, perfeito. Então vamos separar. Então a gente tem investimentos que são de curto prazo, que é o que a gente chama
que são investimentos que eles rendem e vencem mais rápido. O que é vencer? Então eu invisto algo para dentro de 1 ano, 6 meses, isso que a gente chamaria de curto prazo. É longo prazo, acima de 1 ano, né? Então esse é um investimento de longo prazo. Aí eu vou com o meu objetivo, eu vou voltar à pergunta anterior, ou da resposta anterior. Qual que é o motivo ou qual que é o porquê? Se eu tenho um objetivo que eu falo assim, olha, eu tenho um investimento, que eu quero que ele fique amparado ali, que eu vou usar ele nos próximos 6 meses, aí eu vou falar assim, esse investimento melhor é ter um de curto prazo. Por quê? Porque eu vou construir, vou dar um exemplo, reserva de emergência, que é um investimento que você deve pensar. Reserva de emergência é essencial, todo mundo precisa construir a sua reserva de emergência. E não tocar naquele dinheiro. Né? Isso. O que é uma reserva de emergência? Para não ficar com economês, para você não cansar de ouvir sobre investimento. Reserva de emergência é algo que eu vou guardando para quando acontecer algum problema, eu lançar mão daquilo. Porque daí assim eu não preciso usar meus outros investimentos ou algo desse tipo, ou eu não vou me complicar. Olha, a pessoa vai trocar de trabalho ou sair do trabalho, ela vai ter uma reservinha para lançar mão. Ela não vai precisar aceitar todo e qualquer trabalho que aparecer na primeira semana, porque ela vai conseguir filtrar um pouquinho mais, tá? Ou mesmo aconteceu algum problema, algo desse tipo, ela consegue lançar mão. Isso é reserva de emergência. Essa reserva de emergência eu preciso pensar para ela ao longo do tempo, tá? Mas agora, se eu estou pensando em investimento aposentar, porque vocês precisam pensar na aposentadoria. Porque se a minha geração já vai ter problema assim com a aposentadoria pública, então... esquece, né? Então precisa pensar, mas isso é a longo tempo, a longo prazo. Então eu preciso pensar primeiro qual que é o objetivo. E esse objetivo vai definir se o investimento é de curto prazo ou de longo prazo. Agora eu vou dar um exemplo dessa inversão. Vamos supor que alguém fala assim, olha, eu quero investir e comprei um imóvel. É o investimento. E se essa pessoa precisar daquele dinheiro no curto prazo, porque teve algum imprevisto, ela vai precisar desse recurso, até ela vender o imóvel para adquirir o recurso, ela já teve uma complicação maior. Então esse é o problema de ter confusão entre curto e longo prazo. Mas o primeiro ponto que eu preciso pensar é qual que é o meu objetivo. E esse objetivo é que vai ditar se o investimento deve ser de curto prazo ou de longo prazo. Essa questão do objetivo eu acho muito importante, porque eu acho que é uma dificuldade entre nós jovens, né? A gente não é muito focado. Sim. Então, por exemplo, eu tenho lá no dinheiro que eu tenho guardado um pedacinho que tá escrito, inclusive, reserva. Perfeito. Que aquilo ali é para ser minha reserva de emergência. Mas aí eu fico pensando, nossa, mas eu quero comprar meu carro. Sim. Nossa, mas eu quero ter minha casa. Aí, então eu vou usar esse dinheiro quando eu for ter minha casa. Eu vou usar esse dinheiro quando eu for ter meu carro. Não, mas poxa, eu separei esse dinheiro para esse dinheiro ser minha reserva. Eu não posso usar esse dinheiro para essas outras coisas. Então, eu acho que tem muito essa dificuldade da gente, falta um pouquinho a gente ter esses conceitos bem definidos na nossa cabeça. A gente leva, não, isso aqui é uma reserva, mas o que é essa reserva? Pra gente, às vezes, a reserva é tipo, tá ali o dinheiro guardado, mas qualquer momento que eu precisar, eu tenho ali guardado. Mas Sim. Se for assim, em 2 palitos eu usei minha reserva, né? Sim. É importante a gente saber que quando a gente está investindo, a gente está colocando dinheiro em algo e deixando de colocar o dinheiro numa outra opção. Eu sei que com essas conversas a gente parece que está falando de psicologia, assim, mas vocês vão perceber que o aspecto de finanças e investimento é muito mentalidade. Tá? Então, quando eu estou investindo em uma coisa, eu deixo de investir em outra. Então, você que vai investir, quando você colocar o seu recurso ali em algo, você automaticamente está deixando de investir numa outra coisa. A gente chama isso de custo de oportunidade. Por quê? Porque eu estou investindo numa coisa, está gerando um custo. Vocês estão aqui, a gente está tendo essa conversa. Vocês poderiam estar na casa de vocês, tranquilo, assistindo Netflix, né? Mas estão aqui, propondo, né, passar conhecimento aqui para as pessoas, o que é extremamente importante. Quando vocês estão fazendo isso aqui, automaticamente vocês estão deixando ou abrindo mão de fazer outra coisa. Quando a gente investe, é o mesmo processo. Eu estou colocando dinheiro numa coisa, automaticamente eu estou abrindo mão de colocar em outra coisa. Então, por isso que eu preciso organizar minimamente. Ricardo, eu preciso ser o expert para organizar? Não. Mas eu preciso saber aquilo que é mais prioritário. Porque eu quero ter tudo, eu quero ter um monte de coisa. Exatamente. Mas o que é o prioritário? E daí eu vou começando a caminhar. E sabendo também que a vida ela tem uma longa jornada. Então, você não vai conseguir definir tudo hoje. Não é amanhã que você vai ter o dinheiro para todos os seus planos e desejos. Mas eu preciso ir ao longo do tempo e pensando neles. Nem que eu separe um pouco mais, uma parcela menor do recurso para eles. Porque assim eu já vou ter a sensação de que eu estou pensando naquilo e construindo para aquilo. E qual
qual dica você daria para manter um foco, assim, para você ter um foco naquilo? Legal. Porque para as pessoas é muito difícil, né? Sim. Eu tenho muita dificuldade em Sim. manter o foco em guardar dinheiro, porque qualquer coisinha que apareça eu tô gastando. Sim. Tem E todo qual mundo, fica tranquilo. Qual é a dica que você dá para a pessoa manter o foco? Além do você tem que saber o seu objetivo que você quer chegar, mas qual outro? Perfeito. É você e mais da metade da população brasileira, tá? Fica Porque tranquilo. hoje a gente tem mais da metade da população brasileira que tem problemas financeiros, então endividamento acima do real. Então o primeiro ponto é você ter seu objetivo, obviamente, mas é você ter um compromisso com você. Então quando a gente está pensando em ter um compromisso consigo, eu estou falando assim, olha, eu preciso fazer isso, porque isso, ou se eu não fizer, eu vou ter esses problemas. Deixa eu contextualizar. Quando a gente fala assim para uma pessoa, vou usar um exemplo do dia a dia. Você fala para uma pessoa, olha, você precisa caminhar 15 minutos por dia. Essa pessoa fala assim, eu não tenho tempo, porque não dá, na minha rotina não cabe, etc. Mas se o médico dela fala assim, se você não caminhar, o seu coração vai parar. Essa pessoa arruma um tempo, não é assim? Arranja. Porque agora ela começa a ter um compromisso com ela. Quando a gente está falando de investimento ou guardar dinheiro é a mesma coisa. Enquanto a gente não cai as fichinhas, você pode ter a melhor pessoa ao seu lado, falando o dia inteiro. Esse compromisso, ele precisa ser assumido por vocês. Esse precisa ser assumido por você também, que está nos ouvindo, tá? De começar a guardar dinheiro, de começar a investir, porque é extremamente necessário. Ah, mas Ricardo, como é que eu faço? Porque eu gasto, deixa o dinheiro longe da sua mão. Porque se o seu dinheiro estiver na sua mão, ele vai ser gasto, tá? Que não é visto, não é lembrado. Isso, justamente, né? Começa a dar nome para o dinheiro. Eu me lembro que quando eu escrevi meu primeiro livro, eu tive uma senhora que chegou para mim e falou assim, olha, mas como é que eu vou separar assim, o meu dinheiro se eu não tenho toda essa instrução de fazer o banco e tal? Eu falei para ela, pega envelopinhos e começa a dar nome. Ó, então, isso aqui é a parte para alimentação, isso aqui é moradia, isso aqui é para o seu plano. E eu me lembro que depois ela voltou falando, olha, essa dica sua me ajudou. Então eu não preciso ter mega conhecimento, eu preciso fazer. Eu preciso deixar com que o dinheiro ele fique um pouquinho mais distante da minha mão. E o investimento aí vai te ajudar. Então quando você investiu, você colocou o dinheiro um passo mais distante da sua mão. Aquele dinheiro você não vai lançar a mão tão rápido. Agora quando você deixa nessa conta, o dinheiro olha para você. Você olha para o dinheiro. O dinheiro olha para você, você olha para o dinheiro e você vai lá e gasta. Tá? Então, o ponto 1 é justamente ter esses porquês. O ponto 2 é ter um compromisso consigo. E o ponto 3 é tentar ver em quais pontos você é mais falho ou falha e tentar se proteger. É você estar protegendo você de você mesmo. Mas, no caso, o dinheiro de você mesmo. É muito engraçado. Tu falou agora que o dinheiro fica te olhando. E eu lembro que antes de eu guardar o dinheiro separado no cofre, eu tinha assim... Vamos supor que eu tenho R$300 na minha conta. Aí eu falo, tá bom, eu vou gastar só até 200, por exemplo. Aí eu gastei ali, enquanto tá R$300, eu me mantenho firme. Aí eu gastei R$10, aí já tem 290. Aí eu penso, não, mas agora eu vou gastar só até 250, que eu tenho 40 para usar. Aí eu uso até os 250, aí fica ali o 250, que é o valor redondo, né? Dali a pouco eu gastei R$20, ficou 230. Ah, então agora eu tenho mais 30 para gastar. Aí eu quero gastar, aí deu uma emergência, eu tenho 200, né? Gastei mais 20, aí ficou lá 180. Aí eu penso, ai, mas dá pra eu ir até 150. Só vai diminuindo. Aí tu vai gastando em etapas, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com aquele pensamento daquela pessoa que não tem foco, né? Sim, isso é um auto-engano, né? Eu gosto muito de usar essa expressão de auto-engano porque é real. É você se enganando. Então é você falando para você, não, olha, daqui a pouco vai melhorar, não, olha, eu posso ir além, eu posso... Você estabeleceu travas, a gente precisa ter travas. Ricardo, é fácil fazer isso? Não, é um exercício. Ter disciplina é um ato que dá para exercer. Você vai fazendo até que você ganhe esse exercício. Eu sei que vocês estão ouvindo falar e está se colocando, vendo, eu sei que você também está se vendo no que a gente está falando, mas é um processo de ter exercício. Olha, todo mundo, a maioria dos que estão nos ouvindo são alunos. Todo mundo gosta de estudar? Não, eu sei que não. Mas alguns estudam porque entendem. Se eu não estudar, eu não vou conseguir, né, passar ou atingir aquela nota. E daí eu começo a me exercitar para estudar. Olha, então eu vou começar a ter uma rotina de estudos. Tudo isso são exercícios, né? A disciplina a gente treina, é treinável.
mas a gente precisa também ter disciplina com os recursos. Eu não vou gastar, eu vou deixar o meu recurso ali. E eu sempre vou travando esse aspecto. Isso vai te ajudar e muito a avançar. Mas precisa. E sempre identifica onde você é mais falho. Eu sou mais falho quando eu vou sair com os meus amigos e daí eu sou o Silvio Santos, né, do rolê. E não é necessário isso. Às vezes as pessoas querem fazer isso mais por um processo também de auto-engano e para demonstrar a riqueza. Não é necessário. Olha, eu convivo com várias pessoas. Desde pessoas que são do dia a dia, pessoas que são estudantes, até as pessoas, sei lá, os sócios de empresas ou os prefeitos da minha cidade que eu costumo almoçando, etc. E nenhum desses almoços, essas pessoas que são mais nobres ou têm mais recursos, falam, eu vou pagar para todo mundo. Algumas pessoas que às vezes não têm tanto recurso que querem demonstrar uma riqueza. Então, se eu percebo que eu sou mais frágil nisso, na hora que eu for sair, para gastar dinheiro lá, eu deixo meu cartão na minha casa. Então eu vou colocando travas. Não, fica à vontade. Existe uma questão, acho que muito psicológica associada a isso. Agora, esse semestre, a gente está fazendo com a professora Paula sobre o comportamento do consumidor. Legal. E aí, existe uma frase que ela falou pra gente que fala que a única maneira da gente ascender socialmente é através do consumo. Então, às vezes, na verdade, muitas das vezes que as pessoas consomem as coisas é porque elas querem mostrar elas serem mais do que elas de fato são. Uhum. E isso é muito natural nosso. Sim. E, inclusive, principalmente, a única maneira da gente crescer socialmente é através do consumo. Então, eu não vou ser considerada rica pela sociedade se eu andar num Fusca. Se eu tiver um Nokia. Que ninguém mais tem, mas... Vai que alguém tenha, né? Tô brincando. Nada contra, gente. Mas, tipo assim, a partir do momento que eu consumo, eu consigo crescer socialmente. Então, eu acredito que fica um dilema, né, pra pessoa. Porque, ao mesmo tempo que eu quero ter dinheiro na minha conta, eu também quero viver bem. Sim. Eu quero ter uma roupa melhor, eu quero ter um celular melhor, eu quero ter um perfume bom, produtos de cabelo para nós mulheres, para o professor também. Basta do cabelo. Então, eu acho que fica esse dilema muito, muito forte, porque a gente não ganha muito. Aí tem as contas. E aí, além do dinheiro que a gente... que é a parte do dinheiro que é obrigação... A gente vai falar sobre isso. Sim, sim. O dinheiro que é a nossa obrigação ainda tem aquela parcela de dinheiro que a gente tem que dividir entre o meu interesse pessoal, que tem a ver com essa questão do consumo, e aquilo que eu vou guardar. Perfeito. Só um adendo a isso. Tem o fato da gente ser rico e tem o fato da gente aparentar rico. Né? Tem distinções. O consumo ele vai justamente ser o ponto de ascensão. Só que investimento ele também é um modo de consumo. Você também está consumindo algo. Só que é um recurso, obviamente, que você vai ter. Por isso que ele vai aumentar o seu recurso. Vão ver os juros ou os rendimentos. Você está consumindo, abrindo mão, justamente, e daí aquilo vai aumentando ali para frente. Um pouco menos palpável só, né? Sim, é um pouco menos palpável, perfeito. Só que tem esse aspecto de aparentar ser rico, que a nossa geração tem isso impulsionado devido às redes sociais. Então, a rede social, ela impulsiona esse aspecto de eu preciso demonstrar. Se eu não demonstro ter a mesma vida que o tal fulano que é famoso ou que tal fulano que está na minha faculdade, como assim? Ele está na minha sala e ele tem tal objeto e eu não tenho. Só que esse aspecto de ser imediatista ou de exibir, a gente precisa sempre ponderar, porque isso pode justamente comprometer algumas escolhas. E eu vou além. Cada pessoa ela tem o seu plano, sonho ou projeto de vida. Então não tem como eu ter as mesmas coisas que uma outra pessoa. Por que, Ricardo, isso? Porque são pessoas distintas, projetos de vida distintos, gastos distintos, consumos distintos. Então eu preciso sempre tomar muito cuidado com o processo de aparentar ser e procurar começar a viver uma vida, olha, eu quero realmente ser rico, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Vou dar o meu exemplo. Quando eu viajei para estudar, eu volto pro país e eu me lembro que um dos meus amigos me falou assim, eu fui comprar um carro, né, porque eu tinha deixado de ter carro uma vez que eu estava fora, daí eu volto para cá e falei assim, eu vou comprar um carro, e um dos meus amigos, ele foi taxativo, ele falou assim, cara, compra um carrão, porque você é consultor financeiro, você trabalha, você precisa chegar com os nossos amigos, e eu pensei, para que eu preciso chegar
perto dos meus amigos com um carrão. O mesmo carro vai me levar ou trazer... Então você tem um aspecto social que te influencia. Então a gente precisa sempre ponderar o que é ser rico e o que é aparentar ser rico. E quais são os investimentos mais promissores que você vê atualmente? Perfeito. Olha, a gente tem alguns investimentos que eles estão sempre ligados... Hoje em dia a gente, na realidade, tem uma abertura maior de opções de investimento. Então a gente tem os investimentos chegando até as pessoas. Eu acho que isso já é o passo 1. Se eu fosse pensar nos investimentos promissores, eu tenderia a apontar alguns que influenciaria você que está nos ouvindo. Mas eu quero puxar um pouquinho mais essa pergunta. Eu vou falar quais são os promissores para os alunos ou para as pessoas aqui que estão nos ouvindo nesse momento. Nosso público, né? O nosso público, justamente. Se você, olha, nunca guardou dinheiro, está começando a guardar dinheiro para reserva de emergência, alguns investimentos eles são adequados. Um investimento que é bom para vocês pesquisarem, para você... Já é a dica de ouro, já vai valer o podcast aqui. Além do que a gente falou, essa dica. É o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É como se eu estivesse emprestando dinheiro para o governo. E esse dinheiro ele vai rendendo. Esse investimento, ele é importante, pesquisa lá, coloca no Google Tesouro Direto, é um site super interativo, coloca lá Tesouro Direto Selic, você vai conseguir ver o que é. Essa opção, ela pode ser utilizada para reserva de emergência. Para quem está começando, isso é essencial, porque daí a pessoa vai começando a sentir esse processo de que eu estou guardando dinheiro, estou cuidando do meu futuro. É um investimento seguro? E ele é seguro, sim, ele é um investimento seguro. Obviamente que eu não vou chegar aqui e te dar um investimento, uma dica, mas ele é um investimento seguro. Quando a gente está olhando em investimentos e a gente olha em risco, o investimento do Tesouro Direto é o menos arriscado. Porque as instituições antes têm um pouco mais de risco, mas o governo é a instituição de menor risco aí quando a gente está olhando em finanças. Então esse é um investimento promissor para quem está nos ouvindo. Para que você que nos está nos ouvindo, para vocês que são jovens assim, ou também estão na melhor fase da vida, as pessoas distintas vão nos ouvir. Investimento sobre o Tesouro Direto, ele pode ser muito benéfico. Depois que eu pensei nisso, aí eu vou construindo outras camadinhas, mas essa é a primeira. E como é que... Por exemplo, essa questão do Tesouro Direto, eu acho que é a segunda vez que eu escuto falar sobre isso. Mas justamente porque a gente está com essa cultura agora, atualmente, as pessoas estão procurando mais. Existe algum lugar, alguma forma assertiva de eu me manter atualizado a respeito dos investimentos, das oportunidades, algum lugar específico? Sim. Para saber do Tesouro Direto, é o próprio site. É super interativo. O do Tesouro Direto, tá? Que ele é super interativo, dá para você entrar, acessar. Como que eu consigo investir no Tesouro Direto? É disponível em todos os bancos. A maioria dos bancos que a gente tem, ele é disponível. E por que eu estou falando dessa opção? Porque em alguns bancos eles já eliminaram as taxas, ele é quase que gratuito para fazer o processo de investir. Mas ele também exige com que você tenha um mínimo de conhecimento. Então, 2 etapas aqui para você que está nos ouvindo. 1, se for investir mesmo no Tesouro Direto, entrar no site do Tesouro Direto e ver o que é o Tesouro Direto, entender um pouquinho sobre isso. E 2, você acessar o seu banco, o aplicativo do seu banco, ir lá em investimentos, né, renda fixa, Tesouro Direto e ver o processo do Tesouro Direto, tá? Que é uma opção em que você pode justamente acessar. Como que eu me mantenho um pouco mais informado? Aí sim você vai consumir conteúdos, tal qual esse aqui que você está consumindo, mas outros conteúdos de alguns personagens também que podem ser confiáveis. Tem alguém porque assim, eles vão... algum profissional que tu já indicaria assim de cara? Ricardo. Tô brincando. Além do Ricardo. Tô brincando. Ricardo é óbvio. Tô brincando. Você tem alguns profissionais que vão ajudar nesse início. Então, você tem alguns famosos até, o Thiago Nigro, a Nath, justamente o Bruno Perini, são alguns personagens que são famosos que ajudam nesse conhecimento, porque eles acabam disponibilizando bastante conteúdo. E isso pode ser e será muito útil para você começar a entender essa linguagem que... Os meus amigos me falam muito isso, é uma sopa de letrinhas, né? Tem muito coisa que eu não entendo. Esses personagens, eles vão conseguir ajudar inicialmente esse entendimento. E um outro que eu gosto bastante, que é o Gustavo Cerbasi. Tá? Esse também eu indico para que você possa começar a entender um pouquinho sobre como esse processo de investir funciona. Professor, eu queria entender... Essa parte sobre guardar dinheiro e investir, você acha melhor investir todo o dinheiro que você tem
ou você guarda uma parte do dinheiro e investe uma outra parte? Perfeito. Vamos lá. Quando você ganhar o seu recurso, você vai ter alguns compromissos. Com certeza. Já. Então você vai ter ali as suas despesas, vão ter... O ideal é que você faça o compromisso de acordo com o que você ganha. Então eu sei que tem muita gente que não faz esse exercício, mas é importante fazer. Então vamos lá, pessoal. Começar a anotar, começar a cuidar um pouquinho mais dos recursos. Investir é gostoso, mas tem passos anteriores que é justamente cuidar do dinheiro. Então quando eu tiver ali uma visão do quanto que eu preciso gastar, eu também vou ter uma parcela da minha renda que eu vou investir. Ricardo, eu vou investir tudo que eu ganhar? Não. Né? Isso seria utopia se eu falasse isso, seria sonho. Se eu chegar para você e falar assim, você precisa investir 100% do que você ganha. Você vai virar para mim e falar assim, eu não vou comer, não vou vestir, não vou fazer as outras coisas, tá? Então eu tenho pontos em que eu vou utilizar o meu dinheiro, mas eu preciso ter uma parcela do meu dinheiro em que eu vou investir. Isso precisa ser sistemático. Todo mês que eu ganhar um recurso, eu vou me pagar. A gente gosta de usar essa expressão. Porque se você pensar nisso, isso vai te ajudar. Pensa bem, ó, vou fazer um exercício aqui com vocês. Toda vez que vocês compram alguma coisa, vocês compram e vai ter um imposto, não é assim? Então você já paga o governo, não é? Se você paga o governo, por que você não se paga? Então assim, você também precisa pensar que dentro do seu mês você precisa se pagar. E daí você está pagando o seu futuro ali, pensando no seu futuro. Isso vai render frutos. Se você começar hoje a pensar nisso, você vai me agradecer muito nesse futuro, tá? E você acha que as pessoas não investiam medo de perder esse dinheiro ou você acha que é outra coisa? Falta de conhecimento? Sim, talvez? é total, falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Eu sei que algumas pessoas estão com o orçamento apertado. Daí não é uma questão de falta de conhecimento, é uma falta de alguns ajustes que são necessários a serem feitos para que depois elas consigam investir. Porque às vezes elas estão tão endividadas que elas vão investir, elas vão ganhar um pouco, mas a dívida ela vai comer tudo aquilo que ela ganharia. Então o primeiro passo inicial vai ser cuidar justamente de eliminar ou ajustar esse processo das dívidas. Mas eu sei que tem muita falta de investimento. Ainda no Brasil, as outras coisas, como a gente falava dos erros, as outras coisas fáceis, elas ganham mais olhares do que justamente o investimento. E daí as pessoas elas vão buscar esses investimentos fáceis e daí acabam perdendo recursos, elas se afastam ainda mais do investimento que seria correto. Uma coisa que tem que agora tu falou, veio na minha cabeça na hora, é esse mundo das apostas que está surgindo, né? Perfeito. Que eu penso assim, nossa, por exemplo, eu tenho bastante contato com futebol. Uhum. Aí, nossa, tem aquela partida e ali eu posso ganhar 20.0 em cima desse resultado, desse gol. E aí tu vai lá, pá, 50 pila. Sim. Aí, acabou. Sim. Tu piscou, acabou. São armadilhas, né, que o mundo dos negócios traz pra gente também. É um problema. Isso tem sido um problema. Porque a gente não tem entendido isso como um país, como um todo, como um problema social. Isso é um problema social. Se você olha, quando eu estava fora, você viu o olhar de alguns países fora do país para isso, em especial da Inglaterra, sobre isso. Agora no Brasil isso ainda não tem, como está novo, assim, recente, tem ganho um espaço muito grande. Tem mais pessoas utilizando de apostas hoje em dia do que investindo. O montante de dinheiro usado poderia... Sim. É superior ao que o pessoal está investindo. Assim, se a gente olhasse dentro do prazo de um ano. Então, tome muito cuidado com esse processo de jogo do tigrinho, jogo não sei o que traz investimento fácil, traz recursos fáceis, como também aposta. Aposta não é investimento. Eu vou repetir. Aposta não é investimento, tá? É justamente uma aposta. É um jogo de azar, em que você pode perder ou ganhar, mas no final do dia quem está ganhando mais é justamente a instituição. Casa sempre ganha. A casa. A casa sempre ganha. Esse é o processo. Felizmente, nosso tempo está se esgotando. Poxa, quão bom foi bater esse papo aqui com vocês. Mas a gente queria te pedir, se tu conseguir sintetizar pra gente, assim, 3 dicas especiais, assim, para aquelas pessoas que estão começando, para mim e pra Nath, que não tem nada na vida. Perfeito. Mas em breve terão. Seguindo essas dicas, em breve terão, né?
Para você que nos ouviu, eu tenho 3 dicas especiais para a gente conseguir sintetizar um pouquinho essa conversa, que foi muito agradável aqui com vocês. Espero que tenha gerado bastante conhecimento para que vocês possam aplicar, tá? Primeiro ponto, tenha compromisso com você. Esse é o primeiro ponto. Então a gente precisa ter esse compromisso próprio. Essa é a primeira dica, porque se eu não tiver esse processo, o restante das dicas ou das falas aqui feitas, elas não vão vingar. Então eu preciso ter esse compromisso. Perceber naquilo que eu sou mais falho, perceber naquilo que é justamente algo que, olha, eu estou vacilando, eu não estou... Mas a gente precisa ter esse compromisso. Então, ponto 1, compromisso. Ponto 2, conhecimento. Buscar justamente conhecimento, conteúdo. Olha, eu não gosto de ler livros, comece por livros mais fáceis. Olha, eu não entendo o que esse pessoal está falando, busque alguns personagens, até que a gente citou aqui, que são mais fáceis desse início. Então, o ponto 1 é compromisso com você. Ponto 2 é conhecimento. E o ponto 3, ação. Comece. Comece. Ah, mas ano que vem eu vou começar a investir. Olha, esse processo da gente deixar para frente, a gente acaba nunca fazendo. Então, assim, eu preciso começar. Ricardo, qual que é a dica fundamental? Uma dica dentro de uma dica. Qual que é a dica fundamental para eu começar? Eu faço em passo a passo. Olha, nesse mês aqui eu vou começar a aprender isso que aquele professor falou. Porque se aquele professor que é novo está falando disso, eu também posso aprender. Então, eu vou começar a entender sobre isso. O outro ponto, eu vou começar a organizar as minhas contas para que eu consiga justamente reservar um pouquinho para investir. E depois, o último passo, eu vou começar a investir nesse processo aqui. Quando você quebra em passos, que é esse plano assim de ação, as coisas acontecem, tá? Então, compromisso, conhecimento e ação. Fazendo isso, a sua vida financeira ela vai voar. E é isso que a gente espera. A gente não pode ficar parado, né? De modo algum. Quando eu paro pra pensar, eu penso, nossa, eu ainda tenho 30 anos de mercado. Sim. A gente acha que é pouquíssimo tempo, mas, poxa, em 30 anos dá pra construir tanta coisa, né? Você vai construir a sua vida, você vai construir a sua carreira, tem muita coisa que você vai construir dentro desse tempo. Só que você vai construir isso se você tiver boas bases. E uma das bases boas e sólidas é a base financeira. Nossa. Acho que ainda dá tempo de trocar de curso, será? Não, brincadeira. Ele é administrador, hein? Poxa, prof, muito obrigada. De verdade, obrigada por separar esse tempo, por vir aqui passar com a gente. Tenho certeza que o teu conhecimento agregou muito para mim, pro pessoal aqui da produção, para os alunos também que vão estar assistindo a gente. A gente queria te agradecer imensamente. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de estar conversando mais no futuro. Perfeito. Para mim foi um prazer. Obrigado e saúde financeira a todos nós. É isso aí, pessoal.